O Conto da Aya, escrito por Margaret Atwood, tradução de Ana Deiró, editora Rouco, narração Prince de Resende. Notas históricas. Notas históricas sobre o Conto da Aya. Consistindo em uma transcrição parcial das atas do 12º Simpósio sobre Estudos de Gilead, realizado como parte da Convenção da Associação Histórica Internacional, que teve lugar na Universidade de Denai, no Nunavut, em 25 de junho de 2195, presidente, professora Marianne Chrysanthemum, Departamento de Antropologia Caucasiana, Universidade de Denai, no Nunavut. Apresentador do tema principal, professor James D'Arcy Peixoto, diretor, Arquivos do século XX e XXI, Universidade de Cambridge, Inglaterra. Chrysanthemum. É com grande prazer que dou as boas-vindas a todos os presentes aqui esta manhã e estou muito satisfeita por ver que todos os senhores compareceram para ouvir a apresentação do professor Peixoto, que tenho certeza será fascinante e valerá a pena ser ouvida. Nós, da Associação de Pesquisa de Gilead, acreditamos que este período é rico em recompensar o estudo adicional, por ter sido responsável, como foi em última instância, por redesenhar o mapa do mundo, especialmente neste hemisfério. Mas antes de prosseguirmos, algumas comunicações. A expedição de pesca será realizada amanhã conforme planejado, e para aqueles dos senhores que não trouxeram o equipamento adequado e repelente de insetos, eles estarão disponíveis a um preço de custo nominal no balcão de inscrições. A caminhada na natureza e a apresentação dos grupos de canções folclóricas em trajes de época ao ar livre foram adiados e remarcados para depois de amanhã, uma vez que nos foi garantido por nosso infalível professor John Honeydog que as condições do tempo terão melhorado até lá. Permita-me recordar-lhes os eventos patrocinados pela Associação de Pesquisa de Gilead, oferecidos aos senhores nessa convenção como parte de nosso 12º simpósio. Amanhã à tarde, o professor Gopal Katarji, do Departamento de Filosofia Ocidental, Universidade de Baroda, Índia, apresentará uma palestra sobre os elementos Krinsha e Kali na religião de Estado do período inicial de Gilead. E há uma palestra programada para amanhã de quinta-feira, do professor Sieglinde Van Buren, do Departamento de História Militar da Universidade de San Antonio, República do Texas. O professor Van Buren proferirá o que tenho certeza que será uma palestra fascinante sobre a tática de Varsóvia, métodos de cerco de centros urbanos nas guerras civis de Gilead. Tenho certeza de que todos nós desejaremos assistir a ela. Devo recordar também nosso apresentador do tema principal, embora tenho certeza de que não é necessário, que o período de tempo que lhe foi concedido deverá ser respeitado, uma vez que desejamos deixar espaço para as perguntas, e imagino que nenhum de nós queira perder o almoço como aconteceu ontem. Risos. O professor Peixoto dispensa quaisquer apresentações, uma vez que é bem conhecido por todos nós, se não pessoalmente, então através de suas várias obras publicadas. Estas incluem leis suntuárias através das eras, uma análise de documentos e o bem conhecido estudo Irã-Gilead, duas monoteocracias do final do século XX, vistas através de diários. Como todos os senhores sabem, ele é coeditor com o professor Conot Wad, também de Cambridge, do manuscrito que será examinado hoje, tendo colaborado para sua transcrição, anotação e publicação. O título de sua palestra, Problemas de autenticação com relação ao Conto da Aya. Professor Peixoto, aplausos. Peixoto. Obrigado, tenho certeza de que todos nós tivemos o grande prazer em apreciar nossa charmosa e saborosa truta do Ártico ontem à noite no jantar, e agora estamos tendo o grande prazer em apreciar nossa igualmente charmosa presidente do Ártico.
Emprega aqui a palavra apreciar em 2 sentidos distintos, excluindo, é claro, o terceiro, obsoleto. Risos. Mas permita-me falar sério. Desejo, conforme o título de minha pequena palestra subentende, considerar alguns dos problemas associados com o Soidistan, manuscrito com o qual agora todos os senhores já estão bastante familiarizados e que é conhecido pelo título de O Ponto da Aia. Digo Soidistan porque o que temos hoje diante de nós não é objeto em sua forma original. No sentido exato da palavra, não era absolutamente um manuscrito quando foi descoberto e não tinha nenhum título. O sobrescrito, o Conto da Aia, foi anexado a ele pelo professor Ward, em parte como uma homenagem ao grande Geoffrey Chaucer. Mas aqueles dentre os senhores que não conhecem o professor Ward, informalmente como eu, compreenderão quando digo que tenho certeza de que todos os trocadilhos foram intencionais, especialmente aquele que diz respeito ao significado vulgar arcaico da palavra conto, dentre os quais se inclui rabo, este último sendo, em certa medida, por assim dizer, o pomo da discórdia naquela fase da sociedade de Gilead, de que trata a nossa saga. Risos, aplausos. Esse objeto, eu hesito de falar a palavra documento. Foi escavado no sítio arqueológico do que um dia foi a cidade de Bangor, no que em tempos anteriores ao princípio do regime de Gilead teria sido o estado do Maine. Sabemos que aquela cidade era uma proeminente estação intermediária do que a autora se refere como a estrada clandestina feminina, desde então apelidada por algum dos nossos trocistas históricos de a estrada clandestina do sexo frágil. Risos, gemidos e apupos. Por esse motivo, nossa associação dedicou-lhe um interesse muito especial. O objeto, em seu estado prístino, consistia em um pequeno baú de metal, tipo padrão de distribuição do Exército dos Estados Unidos de circa, talvez, 1955. O fato por si só não tem necessariamente nenhum significado, uma vez que tais baús eram com frequência vendidos como material excedente do Exército e devem, portanto, ter sido muito comuns. Dentro desse baú, que estava vedado com fita adesiva do tipo outrora usado em pacotes a serem enviados por correio, havia aproximadamente 30 fitas cassetes, do tipo que se tornou obsoleto em algum momento durante a década de 1980 e 1990, com o advento do disco CD Laser. Quero recordá-los de que não foi o primeiro achado desse tipo. Os senhores, sem dúvida, estão familiarizados, por exemplo, com um objeto conhecido pelo nome de As Memórias de A.B., localizadas numa garagem no subúrbio de Seattle, e com o Diário de P., escavado acidentalmente durante a construção de um novo templo quakre nas vizinhanças do que outrora foi Syracuse, Nova York. O professor Ward e eu ficamos muito entusiasmados com essa nova descoberta, porque, por sorte, tínhamos, com a ajuda de nosso excelente residente técnico especialista em antiguidades, reconstruído uma máquina capaz de tocar essas fitas. E imediatamente demos início ao trabalho meticuloso de transcrição. Havia no total em torno de 30 fitas na coleção, com proporções variadas de músicas e narrativa em palavra. De maneira geral, cada fita começava com 2 ou 3 canções como camuflagem, sem dúvida. Então a música é interrompida e a voz da narradora ocupa o espaço. A voz é de uma mulher e, de acordo com nossos especialistas em impressão de voz, é a mesma em todas elas. A etiqueta nos cassetes eram autênticas na época, datando, é claro, de algum tempo antes do princípio da era do período inicial de Gilead, uma vez que toda música secular desse tipo foi banida durante o regime. Havia, por exemplo, 4 fitas intituladas Anos Dourados, de Elvis Presley, 3 de canções folclóricas da Lituânia e 3 de Boy George Takes Off, e 2 de As Cordas Melodiosas de Mantovani, bem como alguns títulos que se identificavam uma única fita cada, um dos quais é Twisted Sister no Carnegie Hall,
de que gosto especialmente. Embora as etiquetas fossem autênticas, elas nem sempre estavam apensas à fita com as canções correspondentes. Além disso, as fitas estavam dispostas sem nenhuma ordem particular. Estavam soltas no fundo da caixa, tampouco eram numeradas. Deste modo, coube ao professor Ward e a mim organizar os blocos de narrativa na ordem em que pareciam seguir. Mas, como já disse em outra ocasião, todas as organizações desse tipo são baseadas em um pouco de adivinhação e suposição. Devem ser consideradas como sendo aproximadas, dependendo de pesquisa posterior. Depois de termos a transcrição em mãos e tivemos que refazê-la e revisá-la várias vezes, devido à dificuldade criadas por sotaque, referências obscuras e arcadismo, tivemos que tomar algumas decisões quanto à natureza do material que havíamos tão laboriosamente adquirido. Várias possibilidades nos confrontaram. Primeira, as fitas poderiam ser uma falsificação. Como os senhores sabem, já foram registrados vários casos de falsificações desse tipo, pelos quais os editores pagaram grandes somas, desejando sem dúvida tirar proveito do sensacionalismo de tais histórias. Parece que certos períodos da história se tornam rapidamente, tanto para as outras sociedades quanto para aquelas que as seguem, um material de lendas não especialmente edificantes e a ocasião para mim de autocongratulação hipócrita. Aqui peço licença para fazer uma parte editorial. Permita-me dizer que, em minha opinião, devemos ser cautelosos ao fazer um julgamento moral sobre a sociedade de Gilead. Sem dúvida, já aprendemos a essa altura que tais julgamentos são por necessidade específicos de cultura. Além disso, a sociedade de Gilead estava submetida a grandes pressões de caráter demográfico e outros. Estava sujeita a fatores dos quais nós felizmente estamos mais livres. Nosso trabalho não é censurar, e sim compreender. Aplausos. Para retornar ao tema anterior, a minha digressão, gravações em fitas como estas são, contudo, muito difíceis de falsificar de maneira convincente e fomos assegurados pelos peritos que as examinaram que os objetos físicos em si são genuínos. Certamente a gravação em si, isto é, a superposição de voz sobre as fitas de música, não poderia ter sido feita no período dos últimos 150 anos. Suponho, então, que as fitas sejam genuínas. Que dizer da natureza do relato em si? Evidentemente, não poderia ter sido gravado durante o período de tempo que relata, uma vez que esse autor está contando a verdade, nem máquinas nem fitas teriam estado disponíveis para ela. Nem ela teria tido um lugar para escondê-las. Além disso, a narrativa tem um certo caráter reflexivo, que, em minha opinião, exclui a possibilidade de sincronicidade. Ela possui um sopro de emoção recortada, se não em tranquilidade, pelo menos pós-facto. Se pudéssemos determinar uma identidade para a narradora, acreditávamos poderíamos avançar no caminho de uma explicação sobre como este documento, permita-me chamá-lo assim em prol da brevidade, veio a existir. Para fazer isso, tentamos seguir duas linhas de investigação. Primeiro, tentamos, através de velhas plantas da cidade de Bangor e de outros tipos de documentações que ainda existem, identificar os habitantes da casa que deve ter ocupado o lugar da descoberta por volta daquela época. Possivelmente, raciocinamos, essa casa pode ter sido uma casa segura da estrada clandestina feminina durante nosso período, e nossa autora pode ter sido mantida escondida nela no sótão, por exemplo, ou no porão ao longo de algumas semanas ou meses, durante os quais teria tido a oportunidade de fazer as gravações. É claro, não havia nada que excluísse a possibilidade de que as fitas terem sido transferidas para o lugar em questão depois de terem sido feitas. Esperávamos poder rastrear e localizar os descendentes dos hipotéticos ocupantes, os quais esperávamos poderiam nos conduzir a outros materiais, diários talvez, ou mesmo anedotas de famílias relatadas de geração em geração.
Infelizmente, esse caminho não nos conduziu a lugar nenhum. Possivelmente, essas pessoas, se de fato tinham uma ligação com o movimento clandestino, haviam sido descobertas e presas, caso em que qualquer documentação referente a elas teria sido destruída, de modo que seguimos outra linha de abordagem. Pesquisamos os registros do período, tentando correlacionar personagens históricos conhecidos com os indivíduos que aparecem no relato da autora. Os registros sobreviventes da época são incompletos e pouco confiáveis, uma vez que o regime de Gilead tinha o hábito de apagar seus próprios computadores e destruir as listas impressas depois de vários expurgos e levantes internos, com acesso a alguma das listas impressas com informações dos computadores. Algumas, de fato, foram contrabandeadas para a Inglaterra, para uso em propaganda pelas várias sociedades engajadas em movimento Salvem as Mulheres, dos quais muito existiam nas Ilhas Britânicas naquela época. Não tínhamos nenhuma esperança de rastrear a narradora, ela própria, diretamente. Estava claro pelos fatos e dados internos que fazia parte da primeira leva de mulheres recrutada para propósitos reprodutivos e fora destinada àqueles que não só queriam esses serviços, bem como podiam reivindicá-los por meio de sua posição na elite. O regime criou uma reserva imediata dessas mulheres ao declarar adúlteros todos os segundos casamentos e ligações extraconjugais, prendendo as parceiras de sexo feminino e, com o fundamento de que elas eram moralmente inaptas, confiscando os filhos e filhas que já tivessem, que foram adotados por casais sem filhos dos escalões superiores, que eram ávidos por ter progenie, quaisquer que fossem os meios empregados. No período médio, essa política foi ampliada de modo a cobrir todos os casamentos que não tivessem sido contraídos no seio da Igreja do Estado. Desse modo, homens ocupando altas posições no regime puderam escolher a dedo entre as mulheres que tinham demonstrado ser aptas reprodutivamente ao terem concebido e dado à luz uma ou mais crianças saudáveis, uma característica desejável numa era de índices de natalidade caucasianos em queda livre, um fenômeno observado não só em Gilead, mas também na maioria das sociedades caucasianas do norte na época. Os motivos desse declínio não estão totalmente esclarecidos para nós. Parte do insucesso em se reproduzir pode sem dúvida, ser atribuído à disponibilidade ampla de meios de controle de natalidade de vários tipos, inclusive o aborto, no período pré-Gilead imediatamente anterior. Parte da infertilidade, portanto, era desejada, o que pode ser responsável pelas estatísticas divergentes entre caucasianos e não caucasianos, mas o resto não era. Será que preciso recordar-lhes de que aquela foi a era da cepa R de sífilis e também da infame epidemia de AIDS, que, uma vez disseminada livremente entre a população, eliminaram muitas pessoas jovens sexualmente ativas da combinação de recursos genéticos? Bebês natimortos e com deformidades genéticas tornaram-se comuns e seus números entraram em crescimento. E essa tendência tem sido relacionada aos vários acidentes em usinas nucleares, panes e ocorrências de sabotagem que caracterizaram o período, bem como os vazamentos de estoques de armas químicas e biológicas e de locais de depósito de lixo tóxico, dos quais muitos milhares existiam, tanto legais quanto ilegais. Em alguns casos, esses materiais eram simplesmente lançados no sistema de esgoto e ao uso descontrolado de inseticidas químicos, herbicidas e outras substâncias líquidas pulverizadas. Mas qualquer que tenha sido a causa, os efeitos foram visíveis e o regime de Gilead não foi o único a regir a eles na época. A Romania, por exemplo, havia se antecipado a Gilead nos anos 80 ao banir todas as formas de controle de natalidade, impondo testes de gravidez compulsórios a toda a população de sexo feminino e vinculando promoções e aumento de salários à fertilidade. A necessidade do que eu poderia chamar de serviços de reprodução humana já era conhecida no período pré-Gilead, no qual estava sendo atendida
inadequadamente pela inseminação artificial, clínica de fertilidade e pelo uso de mães de aluguel, que eram contrabandeadas por esse propósito. Gilead tornou ilegais as duas primeiras opções, considerando-as irreligiosas, mas legitimou e executou a terceira, que era considerada como tendo predecendentes bíblicos. Assim, substituíram a poligamia serial, comum no período pré-Gilead, pela forma mais antiga da poligamia simultânea, praticada tanto nos tempos primitivos do Velho Testamento, bem como no antigo estado de Utah, no século XIX. Como sabemos pelo estudo da história, nenhum novo sistema pode se impor a um anterior sem incorporar muitos dos elementos a serem encontrados nesse último, como comprovam os elementos pagãos no cristianismo medieval e a evolução da KGB russa a partir do serviço secreto czarista que a precedeu. E Gilead não foi exceção a essa regra. Suas políticas racistas, por exemplo, estavam firmemente enraizadas no período pré-Gilead, e temores racistas forneceram parte do combustível emocional que permitiu que o golpe de Gilead para a tomada do poder fosse tão bem sucedido quanto foi. Nossa autora, então, foi uma dentre muitas e deve ser vista dentro de um escopo mais amplo do momento da história do qual era uma participante. Mas o que mais sabemos a respeito dela, exceto pela idade, algumas características físicas que poderiam ser de qualquer pessoa e seu local de residência, não muito. Ela parece ter sido uma mulher instruída, tanto quanto se poderia dizer que qualquer pessoa diplomada por uma faculdade norte-americana da época fosse instruída. Risos, alguns gemidos. Mas as classes trabalhadoras brancas, como se costumava dizer por aqui, eram repletas de mulheres como ela, de modo que isso não ajuda em nada. Ela não achou conveniente nos fornecer seu nome original, e de fato todos os registros oficiais dele teriam sido destruídos por ocasião de sua entrada no centro de reeducação Raquel e Lia. Offred não nos dá nenhuma pista, uma vez que, como Ofglen e Ofwarren, era um patronímico, composto da preposição possessiva of, ou seja, de, e o nome do batismo do cavalheiro em questão. Tais nomes eram assumidos por essas mulheres por ocasião de sua entrada em contato com a casa e a família de um comandante específico e abandonados por elas ao deixá-las. Os outros nomes no documento são igualmente inúteis para os propósitos de identificação e autenticação. Luke e Nick não resultaram em nada, da mesma maneira que Moira e Janine. De todo modo, há uma alta probabilidade de que fossem pseudônimos, adotados para proteger esses indivíduos caso as fitas viessem a ser descobertas. Se for assim, isso confirmaria nossa opinião de que as fitas foram gravadas dentro das fronteiras de Gilead e não fora, para ser contrabandeadas de volta a fim de serem usadas pelo movimento clandestino de resistência Mayday. A eliminação das possibilidades anteriores nos deixou com um restante. Se pudéssemos identificar o fudígio comandante, acreditávamos pelo menos algum progresso teria sido feito. Raciocinamos que um indivíduo tão altamente colocado tinha, provavelmente, sido um participante dos primeiros dos ultra-secretos grupos de estudos e trabalhos dos filhos de Jacó, nos quais a filosofia e a estrutura social de Gilead foram concebidas e forjadas. Esses grupos foram organizados pouco depois do reconhecimento do empate forçado em termos do poderio de armas pelas superpotências e da assinatura em segredo do Acordo de Esferas de Influência, que deixou as superpotências livres para lidar sem os empecilhos criados por interferência com o número crescente de rebeliões em seus próprios impérios. Os registros oficiais das reuniões dos filhos de Jacó foram destruídos depois do grande expurgo do período médio, que desacreditou e liquidou um número considerável dos arquitetos originais de Gilead.
mas temos acesso a algumas informações através do diário mantido em código decifrado por Wilfred Limplikin, um dos sociobiólogos contemporâneos. Como sabemos, a teoria da sociobiologia da poligamia natural foi usada como justificativa para alguma das mais estranhas práticas do regime, do mesmo modo que o darwinismo foi usado por ideologias anteriores. A partir do material de Limplikin, sabemos que há 2 possíveis candidatos, isto é, 2 cujos nomes incorporaram o elemento Fred: Frederick R. Waterford e B. Frederick Judd. Não sobrevivem quaisquer fotografias de nenhum deles, embora Limplikin descreva este último como bobalhão, chato e presunçoso, e citando suas palavras, abre aspas, alguém para quem preliminares é o que se faz no campo de golfe, fecha aspas, risos. O próprio Limplikin não sobreviveu muito após a instauração do regime de Gilead, e temos seu diário somente porque ele previu o seu próprio fim e o deixou com sua cunhada em Calgary. Waterford e Judd possuem ambos características que os recomendam para o nosso caso. Waterford tinha uma formação em passado de trabalho em pesquisa de mercado e foi, de acordo com Limplikin, responsável pelo design das indumentárias femininas e pela sugestão de que as aias usassem vermelho, o que ele parece ter tomado emprestado dos uniformes dos prisioneiros de guerra alemães nos campos de prisioneiros de guerra canadenses da época da Segunda Guerra Mundial. Ele parece ter sido o criador do termo particicução, que roubou de um programa de exercícios muito apreciado em algum momento no último terço do século passado. A cerimônia coletiva da corda, contudo, foi sugerida por um costume de aldeia da Inglaterra do século XVII. Salvamento pode ter sido criação dele mesmo também, embora por ocasião do princípio do regime de Gilead tivesse se disseminado de sua origem nas Filipinas a fim de se tornar um termo genérico para denominar a eliminação de inimigos políticos. Como já disse antes, havia muito pouco de verdadeiramente original ou nativo em Gilead. Sua genialidade foi a síntese. Judd, por outro lado, parece ter estado menos interessado na apresentação e mais preocupado com a tática. Foi ele quem sugeriu o uso de um obscuro manual da CIA sobre a desestabilização de governos estrangeiros como guia estratégico para os filhos de Jacó. E foi ele também que redigiu as primeiras listas de americanos proeminentes da época a serem alvos de assassinato. Também suspeito de ter orquestrado o massacre do Dia do Presidente, que deve ter exigido um nível máximo de infiltração no sistema de segurança, rodeando o Congresso, e sem o qual a Constituição nunca poderia ter sido suspensa. Os territórios nacionais e o plano de embarcar em navios as pessoas de religião judaica foram ambos dele, bem como a ideia de privatização do esquema de repatriação dos judeus, com o resultado de que mais de uma carga inteira de navio lotado de judeus foi simplesmente atirada no Atlântico para maximizar os lucros. Pelo que sabemos de Judd, isso não o teria incomodado muito. Ele era um linha dura e Limplikin lhe dá o crédito pelo comentário. Abre aspas, nosso grande erro foi ensiná-los a ler. Não faremos isso de novo. É a Judd que se acredita em invenção da forma, em vez do nome, da cerimônia de participação, com o argumento que não era apenas uma maneira especialmente aterrorizante e eficiente de se livrar de elementos subversivos, mas também agiria como uma válvula de escape para dar vazão à pressão para os elementos femininos de Gilead. Bodes expiatórios têm sido notoriamente úteis ao longo dos tempos na história. Deve ter sido muitíssimo gratificante para aquelas aias tão rigidamente controladas em todos os momentos poderem rasgar um homem em pedaços, com as mãos nuas de vez em quando. Tão apreciada e eficiente se tornou essa prática que foi regulamentada no período médio, quando era realizada 4 vezes por ano, nos solstícios e nos equinócios.
Há ecos aqui dos ritos de fertilidade dos cultos primitivos da deusa Terra. Como ouvimos no debate sobre o tema dos especialistas, ontem à tarde Gilead, embora inquestionável patriarcal na forma, ocasionalmente matriarcal no conteúdo, como alguns setores da estrutura social que lhe deu origem e a levou ao poder. Como sabiam os arquitetos de Gilead, para instituir um sistema totalitarista eficaz, ou de fato qualquer sistema, seja lá o qual for, é preciso que se ofereça alguns benefícios e liberdades, pelo menos para uns poucos privilegiados, em troca daqueles que se retira. Com relação a isso, talvez sejam relevantes alguns comentários sobre a agência de controle de elite conhecida pelo nome de As Tias. Jude, de acordo com o material de Limpkin, era de opinião desde o início que a melhor maneira e a mais eficiente em termos de custo de controlar mulheres para propósitos reprodutivos e outros era por meio das próprias mulheres. Quanto a isso, havia muitos precedentes históricos. De fato, nenhum império imposto pela força de outro modo jamais deixou de ter essa feição característica, o controle dos nativos por membros de seu próprio grupo. No caso de Gilead, existiam muitas mulheres dispostas a servir como tias, fosse por causa de uma crença genuína no que chamavam de, abre aspas, valores tradicionais, fecha aspas, ou pelo benefício que poderia desse modo adquirir. Quando o poder é escasso, ter um pouco dele é tentador. Havia também um induzimento negativo. Mulheres sem filhos, ou estéreis, ou mais velhas que não eram casadas, podiam se alistar para servir como tias, e assim escapar à inutilidade e consequente embarque para as infames colônias, que eram compostas de populações portáteis, usadas principalmente como esquadrões descartáveis de limpeza de materiais tóxicos. Embora, se você tivesse sorte, pudesse ser destacado para tarefas menos arriscadas, como apanhar algodão e trabalhar na colheita de frutas. A ideia, então, era de Jude, mas a implementação tem estampada a marca característica de Waterford. Quem mais dentre os membros do grupo de estudos e trabalhos teria concebido a ideia de que as tias deveriam ter nome procedente de produtos comerciais disponíveis para as mulheres no período imediatamente pré-Gilead, e assim ser familiares e tranquilizadores para elas. Nomes de linhas de cosméticos, de misturas de massa para bolos, de sobremesas congeladas e mesmo de preparados medicinais foi um golpe de mestre e nos afirma, em nossa opinião, de que Waterford era, em seu auge, de considerável engenho e criatividade. De mesmo modo, a sua maneira era Jude. Sabe-se que ambos os cavaleiros não tinham filhos e, portanto, qualificavam-se para uma sucessão de aias. O professor Ward e eu abordamos as possibilidades em nosso estudo conjunto, a noção de semente no período inicial de Gilead, que ambos, como muitos dos comandantes, tinham sido contaminados com cachumba por um vírus causador de esterilidade que foi desenvolvido em experiências secretas pré-Gilead de recombinação de genes e que estavam destinados a ser inserido no fornecimento de caviar usado por altos oficiais e autoridades em Moscou. A experiência foi abandonada depois do acordo de esferas de influência porque o vírus foi considerado por muitos como sendo incontrolável e, portanto perigoso demais, embora alguns desejassem pulverizá-lo sobre a Índia. Entretanto, nem Jude nem Waterford eram casados com uma mulher que fosse ou jamais tivesse sido conhecida pelo nome de Pen ou de Serena Joy. Este último parece ter sido uma invenção tanto maliciosa de nossa autora. O nome da esposa de Jude era Bambi May, e o da esposa de Waterford era Thelma. Essa última tinha, entretanto, trabalhado anteriormente como personalidade de televisão do tipo descrito. Sabemos disso porque Limpkin, que faz vários comentários grosseiros a respeito disso.
O próprio regime se esforçou muito para encobrir lapsos passados contra ortodoxias desse tipo por parte das esposas de sua elite. No total, os indícios favorecem Waterford. Sabemos, por exemplo, que ele foi morto provavelmente pouco depois dos acontecimentos que nossa autora escreve em um dos primeiríssimos expurgos. Foi acusado de tendências liberais e de estar de posse de uma coleção substancial e não autorizada de materiais heréticos, pitorescos e literários, e de abrigar um elemento subversivo. Isso foi antes de o regime começar a realizar seus julgamentos em segredo e ainda os estava televisionando, de modo que os acontecimentos foram gravados na Inglaterra em transmissão via satélite e estão registrados em videotape e confiados aos cuidados de nossos arquivos. As imagens de Waterford não são boas, mas são nítidas o suficiente para determinar que seus cabelos eram realmente grisalhos. Quanto ao elemento subversivo que Waterford foi acusado de abrigar, este poderia ter sido a própria Offred, uma vez que sua fuga a teria incluído nessa categoria. Mas provavelmente foi Nick, que, de acordo com a prova de simples existência das fitas, deve ter ajudado Offred a fugir. A maneira por meio da qual ele pôde fazê-lo o distingue como membro do misterioso grupo de resistência clandestino Mayday, que não era idêntico à organização Estrada Clandestina Feminina, mas que tinha ligações com ela. Esta última era apenas uma operação de resgate, o primeiro quase militar. Sabe-se que um número considerável de agentes do Mayday estavam infiltrados na estrutura de poder de Gilead nos mais altos escalões, e ter um de seus agentes ocupando o posto de motorista de Waterford com certeza teria sido um golpe magistral. Um golpe duplo, uma vez que Nick deve ter sido ao mesmo tempo membro dos Olhos, uma vez que todos os motoristas e criados pessoais desse nível quase sempre eram. Waterford teria, é claro, tido conhecimento disso, mas como todos os comandantes de alto escalão eram automaticamente diretores dos Olhos, não teria prestado muita atenção ao fato e não teria permitido que isso interferisse com sua infração ao que considerava serem regras pouco importantes. Como a maioria dos primeiros comandantes de Gilead, que mais tarde foram expurgados, ele considerava sua posição acima de qualquer ataque. O estilo do período médio de Gilead foi mais cauteloso. Este foi o resultado de nossas conjecturas e deduções. Supondo que esteja correto, isto é, supondo que Waterford tenha sido de fato o comandante, muitas lacunas permanecem. Algumas delas poderiam ter sido preenchidas por nossa autora anônima, tivesse ela tido outra maneira de pensar. Poderia ter nos contado muito sobre o funcionamento do Império de Gilead, se tivesse tido os instintos de um repórter ou de uma espiã. O que não daríamos agora por até mesmo 20 páginas impressas tiradas do computador particular de Waterford? Contudo, devemos ser gratos por quaisquer migalhas que a deusa da história tenha se dignado a nos conceder. Quanto ao destino final que teve a nossa narradora, ainda permanece obscuro. Terá ela sido levada clandestinamente para fora das fronteiras de Gilead, para o então Canadá, ou terá conseguido dali ir para a Inglaterra? Isso teria sido prudente, uma vez que o Canadá daquele período não desejava antagonizar seu poderoso vizinho, e houve batidas policiais para recolhimento e extradição de refugiadas como ela. Se foi assim, por que não levou sua narrativa gravada consigo? Talvez sua viagem tenha sido repentina. Talvez temesse interceptação. Por outro lado, poderia ter sido recapturada. Se de fato chegou à Inglaterra, por que não se tornou pública sua história como tantas fizeram ao chegar ao mundo exterior? Ela pode ter temido retaliação contra Luke, supondo que ainda estivesse vivo, o que é uma improbabilidade, ou mesmo contra a filha, pois o regime de Gilead não estava acima de tais medidas e as usava para desencorajar publicidade adversa em países estrangeiros. Temos conhecimento de mais de um refugiado incauto que recebeu uma orelha, mão ou pé embalado a vácuo enviado por encomenda expressa de correio, escondido em, por exemplo, uma lata de café.
Ou talvez ele tivesse dentre aquelas aias que escaparam, que tiveram dificuldade de se ajustar à vida no mundo exterior depois da vida protegida que tinham levado. Pode ter se tornado, como elas, uma reclusa, não sabemos. Nós podemos apenas deduzir também as motivações para Nick ter planejado sua fuga. Podemos presumir que, uma vez que a associação de Elf Glen, parceira de Alfred, com o grupo Mayday havia sido descoberta, ele próprio estava correndo algum perigo, pois, como sabia muito bem, na qualidade de membro dos Olhos era certo que a própria Alfred seria interrogada. As penalidades por atividade sexual não autorizada com uma aia eram severas. Nem mesmo seu status de olho necessariamente o protegeria. A sociedade de Gilead era bizantina ao extremo, e qualquer transgressão poderia ser usada contra quaisquer um por seus inimigos não declarados dentro do regime. Ele poderia, é claro, tê-lo assassinado pessoalmente, o que teria sido o caminho mais prudente, mas o coração humano se mantém como um fator, e como sabemos, ambos acreditavam que ela pudesse estar grávida dele. Que homem do período de Gilead poderia resistir à possibilidade da paternidade carregada de status tão altamente privilegiada? Em vez disso, Nick convocou uma equipe de resgate de olhos que poderia ou não ter sido autêntica, mas que, de qualquer modo, estava sob suas ordens. Ao fazê-lo, ele pode ter causado sua própria desgraça. Isso também é algo que nunca saberemos. Terá nossa narradora chegado ao mundo exterior em segurança e construído uma nova vida para si mesma? Ou terá sido descoberta em seu esconderijo no sótão, presa, mandada para as colônias, ou para a casa de Jezebel, ou até mesmo executada? Nosso documento, embora a sua própria maneira seja eloquente, quanto a essas questões é mudo. Podemos fazer Eurídice surgir no mundo dos mortos, mas não podemos obrigá-la a responder. E quando nos viramos para olhar para ela, nós entreavemos de relance por apenas um momento, antes que escape de nosso alcance e nos abandone. Como todos os historiadores sabem, o passado é uma enorme escuridão e repleto de ecos. Vozes podem nos alcançar saídas dele, mas o que dizem é imbuído da obscuridade da matriz da qual elas vêm, e por mais que tentemos, nem sempre podemos decifrá-las precisamente à luz mais clara de nosso próprio tempo. Aplausos. Os senhores têm perguntas? Sobre a autora. Margaret Atwood é a mais proeminente escritora, poeta e crítica do Canadá. Dela, a Rocco publicou O Assassinato Cego, vencedor em 2000 do Brooke Prize, Dançarinas, Oryx e Crank, Madame Oráculo, A Vida Antes do Homem, Lesão Corporal e Negociando com os Mortos. O conto da Aya figurou na lista dos finalistas do Brooke Prize, foi adaptado para o cinema e é obra de referência nos principais cursos de literatura contemporânea em língua inglesa. A autora vive em Toronto com o marido, o também escritor Graham Gibson, e a filha. Olá! Você acabou de ouvir o livro O Conto da Aya, escrito por Margaret Atwood, tradução de Ana Deiró e narração de Príncipe de Resende. Considere inscrever-se no canal Livros por Osmose e, caso tenha gostado, considere também dar um joinha no vídeo. Até já!